Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao Momento Umbanda. Momento Umbanda, um novo formato, para que nós possamos discutir de um modo amplo, muito bem amplo, as questões, dúvidas referente à Umbanda, dúvidas sobre espiritualidade, sobre tudo que diz respeito à Umbanda. Então, viaja comigo nesse vídeo e vamos tirar mais uma dúvida. Hoje nós vamos conversar sobre: tenho que acreditar em tudo que o guia fala? Eu preciso confiar em tudo o que o guia ele está dizendo? É lei? É ordem? Ótima pergunta. E para desvendar todo esse tema, eu vou usar o método Me Fundamenta. Por que método Me Fundamenta? Porque através desse método nós conseguimos buscar fundamentos, a explicação dos fundamentos e fundamentar aquilo que nós trabalhamos e aquilo que nós temos fé. Tendo fundamento e tendo raiz, tendo história e tendo comprometimento com a espiritualidade, nós vamos fundamentar e você terá muito mais fé. Por que eu preciso fundamentar tudo aquilo que eu tenho? Tá certo que algumas coisas que os guias falam, eles falam por parábolas e nós vamos entender posteriormente. Mas eu preciso fundamentar para que eu possa praticar com mais fé. Meu nome é Paulo Ludogero, fica comigo até o final desse vídeo, fica comigo até o final, que nesse final eu vou mostrar para vocês como eu acredito em tudo o que o guia fala. Por que eu tenho que acreditar? Devo acreditar ou não devo acreditar? Quais são as dúvidas que permeiam isso daí? Vamos caminhar então. Primeiro nós temos que entender que para você ter uma consulta com o guia, ou seja, devo acreditar em tudo que o guia fala, eu estou partindo do pressuposto que você está fazendo uma consulta espiritual, ou que você está numa assistência ou numa corrente mediúnica e o guia-chefe, ele se propõe a dar uma mensagem. Eu tenho que acreditar nisso, primeira coisa. Tendo fé no guia que está incorporado ou no Pai de Santo que está falando, eu posso crer que a partir deste momento o que ele fala para mim é lei. Então nós temos alguns passos. Primeiro passo, eu tenho que confiar na casa onde eu estou. Segundo passo, eu tenho que confiar na espiritualidade que comanda a casa. Terceiro passo, eu tenho que confiar na corrente, nos médiuns que estão ali. Eu tenho que crer que todos aqueles médiuns que estão ali, eles têm uma conduta moral, regrada e ética. Uma conduta ética, porque primeiro eu tenho que acreditar que aqueles médiuns que estão ali estão incorporando os valores das entidades que eles vão manifestar. E se eles estão incorporando os valores das entidades que eles vão manifestar, eles vão deixar fluir naturalmente os guias que vão dar a mensagem. A partir daí, mais algumas coisas que eu preciso comentar com vocês sobre confiar no que o guia fala. Eu tenho que mostrar para vocês uma outra coisa, aliás, fundamentar uma outra coisa. Eu falei sobre incorporar valores. Nós, médiuns, nós não somos santos. Nós temos vida particular, temos nossos anseios, temos nossos desejos, temos nossas ambições. Queremos sim crescer, melhorar enquanto pessoas e até mesmo na vida social, na vida sociocultural. Queremos sim. Mas tudo de acordo com a ética. Eu não posso desejar algo do meu irmão, sendo que eu não posso. Eu não tenho como alcançar aquilo. Eu que trabalho e vou lutar para alcançar aquilo. Eu não posso desejar algo de alguém que não me pertence. Eu tenho que lutar para conseguir aquilo. Eu estou dando um exemplo simples, gente. Exemplo simples para que vocês possam começar a entender por que eu tenho que confiar no que o guia fala. Devo acreditar em tudo que o guia fala. E aí você deve estar se perguntando: Pai Paulo, eu não conheço os médiuns daquela corrente. Como é que eu vou saber se eles têm uma vida moral, regrada e ética? É verdade, você não conhece. Mas você conhece a casa que você frequenta. Você conhece o líder religioso que ali está. Você conhece, você tem contato com aquele líder. Pelo menos todos os terreiros de Umbanda que eu conheço, o líder religioso, ele está ali pronto
para tirar as dúvidas, para conversar com os seus seguidores, com os seus fiéis que ali estão. Ele não se esconde atrás da porta. Ele não fala, está fechado, estou indo embora. Ele não fala. Ele fica pronto ali. Posso tirar uma palavra com você? Pode. Aí quando você conhece o líder, você começa a conhecer a corrente. Claro que nós não vamos conhecer 100%, mas vamos conhecer, sim, uma grande parte da corrente mediúnica através do líder. A corrente mediúnica ela se divide, ou deveria se dividir, em médiuns preparados para dar consulta, preparados para dar passe e médiuns em desenvolvimento. Claro que aqui nós vamos colocar curimba, vamos colocar cambones, vamos colocar cambones, curimba, fiscais e tabaqueiros e todos os cargos que o terreiro tem. Mas mediunicamente o terreiro ele se divide: médiuns preparados para dar consulta, médiuns preparados para dar passe e médiuns que estão em desenvolvimento. E aí dentro desse conjunto de médiuns nós temos médium de transporte, médium tronqueira, médium ponteiro, médium que é pai pequeno, que é mãe pequena e etc. Quando você tem essa corrente dividida, a casa, ela separa. Médiuns que estão em desenvolvimento, eles estão ali apenas para desenvolver o seu autoconhecimento, conhecer as suas entidades e aprender a vibrar positivamente para que a entidade possa fluir corretamente sobre ele. Por que eu falo fluir corretamente? Porque o médium, todos os médiuns, eles têm que elevar a sua vibração para que a entidade abaixe a sua vibração. Vou repetir, todos os médiuns devem elevar a sua vibração e a entidade abaixar o mínimo a sua vibração. Quando o médium consegue elevar mais ainda, a manifestação é harmoniosa, e sendo harmoniosa, ele tem uma manifestação quase que correta, quase que perfeita. Só não vou dizer que é 100%, porque envolve outros fatores, saúde, chakras, canseira, etc, etc, etc. Nós vamos chegar lá, nós vamos discutir isso também, num outro momento Umbanda, mas agora não, agora devo confiar em tudo que o médium ele fala. Quando eu digo que o médium ele se prepara, aqueles médios que estão em desenvolvimento, eles estão buscando seu autoconhecimento, buscando se preparar para ter a manifestação harmoniosa, quando ele consegue se harmonizar com a sua entidade, ele passa para a linha de passe. A linha de passe, o guia, eu não vou explicar aqui o que é um passe, até deveria. Um passe, ele é onde o médium flui a energia da entidade espiritual, e fluindo a energia da entidade espiritual, ele consegue manipular a aura espiritual do consulente. E manipulando a aura espiritual do consulente, ele consegue retirar larvas, miasmas, larvas astrais, miasmas astrais, ele consegue alinhar os chakras, manipular toda a sua aura, manipular o ar à volta da pessoa. E quando ele manipula o ar à volta da pessoa, ele consegue preparar aquela pessoa para que ela esteja harmoniosa. Depois que esta pessoa, não é nem o guia, não é nem o médium agora, ela está em harmonia, ela volta para o lugar dela para depois se consultar. É um trabalho em conjunto. Olha só, a pessoa foi descarregada, tomou o passe, harmonizou seus chakras, harmonizou sua aura espiritual, voltou para o lugar dela, junto com todos os outros que estão agora harmonizados, preparados para a consulta. O guia que deu o passe, o médium se preparou para este momento, e aí tem uma outra etapa do médium, que são os 3 passos que eu disse. Nesta outra etapa do médium, quando ele entra, quando ele passa na realidade dentro da corrente mediúnica para se preparar para uma consulta, quando ele passa a se preparar para uma consulta, aquele médium, ele começa a absorver os valores das entidades espirituais em maior escala. Ele começa a absorver
os valores do preto velho, os valores do herê da criança, os valores do caboclo, os valores do cigano, do boiadeiro, do malandro, do baiano, do Exu, da pombagira. Ele começa a absorver esses valores espirituais para que ele tenha o seu autoconhecimento, e tendo o seu autoconhecimento, ele possa estar preparado para dar uma consulta. Aí, o médium ele está preparado para dar essa consulta. Os consulentes já foram atendidos e voltaram para o lugar deles. Abre-se a consulta. O consulente está harmonioso, já está harmônico, descarregado. Ele está com aquele problema que é objetivo, que é específico. Esta é a consulta. Depois eu vou falar sobre a mensagem do guia também, tá? É específico, e quando ele está específico, ele já vem conversar com o guia. O médium já está preparado, porque o terreiro está descarregado, não tem mais aquela briga de energias, que os assistentes estão desarmonizados, a corrente harmonizada, e fica aquela luta, está todo mundo descarregado. Descarregou, agora é a consulta. O terreiro está harmônico, e aí o consulente vem conversar com o guia. E quando ele vem conversar com o guia, ele já está harmônico. E, teoricamente, o médium também está harmonizado, em harmonia com o seu guia espiritual. E ali o guia começa a transmitir palavras. E estas palavras sempre serão de paz, de harmonia, de esperança, de levantar o astral, de saúde. Nunca serão palavras para te desestimular, para acabar com a sua moral, acabar com a sua vida, para você sair mais triste. Se isso acontecer, não era o guia. Aí você já começa a separar o que é o guia e o que não é. Um guia espiritual de luz, um mensageiro de luz, ele desce à Terra para trazer mensagens de esperança, paz, amor, felicidade, de cumplicidade, orientação e muitas outras coisas positivas. Se você hoje ouve de um guia uma palavra que te desestimula negativamente, você coloca em dúvida. Por que eu falei desestimula negativamente? Porque existem coisas que o consulente vai lá, por exemplo, eu vim aqui, quero roubar. O guia vai te desestimular. Eu quero usar drogas. O guia vai te desestimular, visando o positivo, visando a sua melhora física e mental. Aí sim, esse desestimular é positivo. Agora, quando eu falo desestimular, eu estou procurando emprego. Não adianta porque o mercado está ruim. Minha mãe está internada no hospital muito grave, os médicos disseram que não tem mais jeito. Não tem mais jeito mesmo, então você tem que se conformar. Um guia jamais vai falar isso. Um guia jamais vai desestimular e vai tirar a sua esperança. No entanto, um guia não mente. Se é um caso, por exemplo, de saúde hospitalar, que já é caso desenganado, não tem mais jeito. Bom, primeiro, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Eu tenho na minha família 2 milagres, 2 casos desenganados pelos médicos e hoje as pessoas estão aqui para contar a história. Na minha família eu tenho. Então, para Deus nada é impossível. E se não é impossível, o guia que está ali não vai falar que é impossível. Ele vai falar sim. Olha, eu vou trabalhar para você, eu vou ajudar você nesse sentido, para que possamos trabalhar juntos para melhorar esta situação. E quando o guia ele trabalha em conjunto com o mental da pessoa, fazendo ela entender que ela precisa melhorar aquele sentimento, fazendo ela entender que ela tem que começar a pensar positivo, a pessoa sai com uma certa esperança, mesmo em casos difíceis de hospitais. A grande questão do ato de uma consulta, de quando você está frente a frente com um guia espiritual e você se pergunta, devo confiar em tudo que ele fala? Devo confiar em tudo que ele diz? Nós temos que ter esses parâmetros.
Um guia jamais vai desestimular de modo negativo. O guia jamais vai me dar esperanças que não existem. Mas ele vai falar assim: olha, estou vendo essa situação com a sua mãe e eu vou trabalhar para que tudo possa ocorrer da melhor forma. Quando ele fala que vai trabalhar para que tudo possa ocorrer da melhor forma, não significa que ele vai curar. Ele está falando que pode curar e está falando também que pode ajudar na passagem espiritual, no desencarne. Ponto final. Não tem mais. Ele falou, vou ajudar. E esta é a essência de uma consulta espiritual. E esta essência deve ser lapidada, tanto pelo médium, tanto pelo consulente e tanto pelo guia. O guia ele pode estar vendo na vida da pessoa um inferno, mas ele não vai falar para a pessoa: você está demandado, sua mãe vai morrer, seu pai vai morrer. Não vai, isso não é o guia. Não é o guia. Isso é um médium que não está preparado, que não deixa fluir a mensagem correta. Um guia não mente, ele fala por parábolas. Ele fala: meu filho, vou trabalhar para você. E aí você consegue começar a distinguir quem é quem. Mas a pergunta é: devo confiar em tudo que o guia fala? Devo confiar? Se essa pergunta ela bate na sua cabeça, vamos voltar um pouco para trás. Você está frequentando uma casa de fé, uma casa que você conhece? Ou foi a primeira casa que você chegou e você nem chegou a frequentar? Ah, mas todo terreiro de Umbanda não é bom? Sim, todo terreiro de Umbanda é bom. Mas existem aqueles terreiros feitos por médiuns que não são bons. Não é o terreiro que é ruim, é quem comanda, é a corrente que não é boa. E aí você precisa lapidar. Nós temos que voltar lá atrás agora. Nós temos que conhecer. Você conheceu o terreiro, você conheceu a corrente, você conheceu o Pai de Santo, você teve acesso ao Pai de Santo. Para aí sim nós começarmos a responder esta indagação, esta pergunta: eu posso confiar em tudo que o guia diz? Você já sabe que um guia não desestimula, que um guia não promove discórdia, que um guia o guia não faz adivinhação, não faz. Existem pessoas que chegam no pé do guia e falam: ai meu pai, estou aqui para o senhor me falar da minha vida, eu quero saber o que vai acontecer amanhã, e aí vai acontecer isso. Eu não estou falando que esses terreiros estão errados, mas um guia não é um oráculo. Um guia, ele é uma entidade de luz ali pronta para passar uma mensagem, e esta mensagem tem que ser lapidada para atender o objetivo, que é o consulente. Quando existe essa lapidação da mensagem do guia, ele transmite apenas o necessário para que atinja aquela pessoa ou determinada pessoa. Na consulta é aquela única pessoa. E como que se promove, Pai Paulo? A casa lá tem um monte de filho de santo que dá consulta. Eu suponho que aqueles médios já passaram pelos 3 passos. Desenvolvimento, passe e depois consulta. Nem todo médium é médium de consulta. Tem que ser claro isso. Existem médios que podem trabalhar a vida inteira na Umbanda, serão excelentes médios de transporte, excelentes médios tronqueira, excelentes médios de passe, excelentes médios de suporte para ajudar os guias, mas não serão médios de consulta. Quem afirma que todo médium é médium de consulta está errado. E eu fundamento isso. Eu fundamento, porque o médium de consulta tem que estar com o seu psicológico bom, tem que estar fisicamente bem também e tem que estar preparado a abdicar da sua vida pessoal em prol do coletivo. Parece que não, mas é verdade. O médium de consulta, não que ele seja santo, não é santo não, mas ele abdica muito da sua vida pessoal em prol do coletivo. Ele se prepara dias antes, horas antes para agir. E será que está todo mundo disposto a abdicar da sua vida pessoal? Vai ter uma festa, uma balada, eu não posso, tenho um compromisso no terreiro. Vai todo mundo se reunir para tomar uma cerveja hoje? Não posso, tenho um compromisso no terreiro, preciso manifestar a entidade para que a entidade possa atender as pessoas que estão lá.
Isso é uma postura, é uma conduta moral, regrada e ética. E esse médium, ele está pronto para poder trabalhar estas pessoas. Esse médium está pronto para manifestar a sua entidade, e a entidade dar a consulta para essas pessoas. E aí eu estou conseguindo te responder a sua pergunta. Devo confiar em tudo que o guia ele fala? Eu te coloquei alguns parâmetros, algumas objeções, coloquei o jeito certo e o jeito errado. Agora vamos falar do guia-chefe. O guia-chefe, quando ele vai transmitir uma mensagem, ali o terreiro para e ele quer passar uma mensagem para o terreiro. Ele quer passar para a corrente e quer passar para a assistência. Ele pode passar também em conjunto. Quando ele passa para a corrente mediúnica com a assistência ainda ali, ele procura impor palavras disciplinares para mostrar para a assistência que ali há disciplina. Não é palavras de humilhação, não é humilhando, não é dando bronca de humilhação, não é isso, é disciplinar. Ele envolve mensagens disciplinares para que as pessoas do lado de lá interpretem que aquele guia ali está lutando, preservando a disciplina e a ordem na sua casa. Você acha que uma pessoa que vai no seu terreiro, vê lá o guia falando, pode fazer o que vocês quiserem, pode fazer isso, está acontecendo uma bagunça e o guia não fala nada. Você acha que aquela pessoa volta no terreiro? Você acha que aquela pessoa vai adquirir confiança naquele terreiro? Está aí. Pergunta para você mesmo isso. Você gostaria de conhecer uma casa com disciplina, que tenha suas regras, que tenha disciplina, ou uma casa que todo mundo pode fazer tudo, o que quiser? Quando eu falo disciplina, eu não falo de ditadura, não é isso. Eu estou falando de ordem, regras passíveis de todos seguirem, regras passíveis de que todos possam caminhar. É isso. Nada mais do que isso, gente. Nada a mais. Bom, o guia mandou uma mensagem disciplinar para a corrente. E esta mensagem disciplinar atingiu o objetivo de atender e corrigir erros dos próprios médiuns, sem humilhação. Agora entenda que essa mesma mensagem disciplinar também atendeu outras pessoas ali na assistência. Porque aquelas mesmas pessoas também estavam com alguns problemas disciplinares também, na vida social, na vida familiar, na vida no seu todo. E ele ajudou essas pessoas a corrigirem ali. Como não confiar num guia que manda uma mensagem que vai ajudar a sua vida disciplinar e a sua vida espiritual, material, profissional, amorosa, familiar? Tem que confiar. Agora existe aquela mensagem também do guia, como acreditar no guia, numa gira fechada, sem assistência, somente os médios da corrente. E aí cada casa tem a sua gira, que pode ser a gira de desenvolvimento, gira fechada de esquerda, gira fechada de direita, como eles quiserem chamar. Cada casa tem a sua. E aí eu vou agora, através do método Me Fundamenta, fundamentar para você o que acontece numa gira fechada, que só tem os médios. Ora, eu não falei, minutos atrás, que para atingir uma boa consulta, primeiro nós temos que descarregar o ambiente, harmonizar todo mundo, para que tanto o consulente chegue harmonioso e o médium harmonioso com a sua entidade consiga transmitir? Médium também precisa se descarregar. Médium também precisa de orientação. Médium também precisa se consultar. Médium e Pai de Santo também precisa se reenergizar. E é nessas giras fechadas aonde que os médiuns aproveitam para eles se descarregarem, para eles se harmonizarem e para eles entrarem em contato com a espiritualidade deles mesmos. Dito isto, o guia-chefe neste dia, ele pode ou não palestrar, orientar. Meus filhos, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Por quê? Tirem dúvidas comigo. Eu estou aqui para ajudar.
E quando o guia se propõe ali a ajudar, você tem que confiar, porque é uma entidade de luz que está vindo se propondo para ajudar. E aí os médiuns começam a fazer as suas perguntas, começam a direcionar dúvidas, o guia vai tirando as dúvidas, e não significa que o guia, por ser o guia, tem que saber de tudo. Pode ser que tenha uma pergunta, que ele pergunte e ele possa responder: filha, eu vou ter que consultar a espiritualidade superior para te responder isso. Ponto final. Existem duas nuances aí. Ele realmente não sabe e precisa consultar para não responder besteira, ou ele precisa pedir permissão para falar aquilo, porque ele não tem permissão ainda de expor aquela situação na corrente. E isso também pode acontecer. E se pode acontecer, nós temos que entender que dentro desse macro que é o espiritual, o médium ele está preparado para transmitir essas palavras. No caso aí o guia-chefe. E fundamentando para vocês a importância dessa gira, além de conversar com o guia, além de se descarregar, além de se reenergizar, é nesse dia que os próprios médiuns podem chegar perto do seu pai de santo, perto da sua mãe de santo, do guia espiritual do irmão. Olha, eu sempre quis me consultar com o meu irmão ali, mas eu nunca tive oportunidade, e nesse dia ele vai poder. Olha aqui a importância. Eu estou fundamentando a necessidade. E agora eu fundamento para vocês, através do nosso método Me Fundamenta, por que eu devo confiar em tudo que o guia fala. Porque eu passei pelas peneiras. Eu conheci a casa, eu vi que a casa tem uma conduta moral regrada ética, é umbanda, não pratica nenhum tipo de cobrança. Tem a conduta moral regrada ética. Os médiuns são disciplinados e comprometidos com a verdade e comprometidos com o mundo espiritual. O pai de santo é uma pessoa acessível e por ser acessível eu consigo me aproximar dele para tirar algumas dúvidas. A corrente é una, todos trabalham de forma homogênea, ninguém quer se aparecer. Diante disso, eu posso confiar em tudo que o guia fala? Nessa situação, sim. Se você passou pelas peneiras, se você peneirou, você pode confiar. Eu vou te passar aqui uma dica prática para você poder entender melhor o que eu estou dizendo. Você já deve frequentar uma casa, você deve ser médium de uma casa ou deve frequentar um terreiro, né? Então, essa dica prática eu estou passando para você, médium incorporante. Veja, abdique de um dia de álcool, sexo, faça o seu preceito. Só que o preceito moral é o melhor que tem. Não que você não deva cuidar do seu corpo, não deve evitar álcool, não deve evitar carnes, essas coisas, não é isso. O preceito moral, atitudes morais. E o que são atitudes morais? O que adianta eu não comer carne, não fazer sexo, não beber álcool, não me misturar com as outras pessoas? O que adianta se eu fico arrumando briga na internet, se eu brigo todos os dias, se eu xingo a minha esposa, se eu xingo meu filho, se eu não tenho uma conduta moral regrada? Não adianta nada. Você despoluiu o seu corpo físico, mas polui o seu corpo mental, a sua mente. E a sua mente poluída não dá vazão à espiritualidade. Por isso que é um trabalho constante para o médium. E essa é a prática. Pratique, através da educação mediúnica, o seu dia a dia do médium. Você que é médium incorporante. Pratique, pelo menos uma vez, a educação mediúnica. E se consulte com o seu guia espiritual enquanto você está manifestado. Tenho certeza que você terá uma boa resposta. Você que não é incorporante, faça o mesmo. Você vai hoje na gira, abdique do seu eu, já vá preparado, ajude o guia a te ajudar. Você ajudando o guia a te ajudar, eu tenho certeza, você estará preparado para uma boa gira. E você, meu irmão consulente, você, meu irmão que é consulente, eu tenho a falar para você assim, meu irmão. Vá na gira
com o coração aberto. Se prepare também para ir na gira. Faça também pelo menos o preceito moral, o preceito, vá com roupas adequadas. Tome primeiro o seu passe e se descarregue, para depois você se consultar. E vá consultar sempre objetivamente, com um objetivo forte, um objetivo firme, para que você possa ter uma boa consulta e acreditar em tudo que o guia fala. Esse é o Momento Umbanda, discutindo a Umbanda de uma forma mais ampla, para que possamos atingir o objetivo. O método usado para discutirmos isso aqui é o método Me Fundamenta, onde diversas pessoas, dezenas, centenas de pessoas já passaram por mim em cursos, usando essa mesma didática, essa mesma fórmula, essa mesma forma de ensinar, elas afirmam para mim que mudaram a sua vida, porque começaram a agir e absorver os valores espirituais dos guias. Axé, aquele abraço.